É um privilégio enorme que possamos continuar assim em nome de Jesus. Amém? Tem uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, uma palavra abençoada, uma palavra que eu tenho certeza que vai, no mínimo, te incomodar. Amém? E eu quero que ela não te incomode, eu quero que ela possa trazer mudança para a sua vida, em nome de Jesus. Ô Luciano, só ficou o controlezinho, por favor, ver se eu consigo. Vamos ver se hoje vai funcionar. Deixa aí, beleza, obrigado. Eu quero, antes de, como nós tivemos as crianças que cantaram aqui, o nosso momento de dízimo, de oferta, eu quero que você possa agora acalmar o seu coração. Porque agora você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo vai falar a sua vida nesta noite. E por isso eu te peço, vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante dele, aos pés da cruz, aquilo que possa estar te incomodando, aquilo que de repente possa estar perturbando o seu coração, trazendo tristeza para ti, para que possamos realmente estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas, limpas, para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, nós como igreja, como família, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós tivemos um tempo tão precioso, de ouvir a Tua palavra, ó Pai, de poder cantar, de poder ministrar, de poder ser ministrado pela Tua palavra, através dos louvores das canções. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade agora no nosso meio, que Ele possa falar, transmitir a Tua palavra, a Bíblia, para nós agora. Senhor, se há alguma coisa ou alguém aqui, ó Deus, que está, ó Pai, com a tristeza, com o ressentimento, com um peso na sua vida, Pai, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos, como diz a Tua palavra, colocar tudo diante do Teu altar, para que possamos estar limpos, para que possamos ouvir a Tua voz, para que não sejamos enganados, mas que possamos ser transformados no poder do nome de Jesus. Amém? O tema da ministração de hoje é o Deus que conhece quem realmente nós somos. O Deus que reconhece quem nós realmente somos. Nós vivemos num mundo hoje onde muitas pessoas sabem o nosso número de telefone. Eu não vou perguntar aqui, você não precisa pesquisar aí, mas quantas pessoas ou quantos números de telefone você tem na sua agenda do telefone? Número de pessoas, números de empresas, todos os contatos que você tem. Eu creio que são muitos. Então vivemos num mundo onde muitos sabem o número do nosso telefone. Pessoas hoje em dia são identificadas por senhas, elas são identificadas por cadastros, elas são identificadas por perfis nas redes sociais e até alguns são identificados por avatar, né? Aquele desenhozinho, caricatura, seja lá o que você possa entender melhor sobre isso. Um pequeno parênteses nesse início. Eu pesquisei um pouquinho sobre o avatar. É uma história interessante. Qualquer dia desse, você que já usa algum avatar, alguma coisa aí, faz uma pesquisa na internet sobre avatar, desde do início do uso do avatar até o dia de hoje. Então, pessoas, elas são conhecidas até pelo seu avatar, mas não são conhecidas realmente por quem elas são de verdade. Se nós analisarmos até mesmo dentro das nossas casas ou dentro do nosso casamento, nós levamos tempo para conhecermos uns aos outros. E às vezes são anos para conhecer uns aos outros. Nesse meio de se identificar ou de ser identificado, nesse meio em que muitas coisas são atribuídas à nossa identidade.
Eu quero te trazer uma palavra de Deus forte e verdadeira, que em meio a tudo isso, Deus, ele se levanta com uma voz hoje e te diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha que vai funcionar. Olha o que diz Isaías 43, o versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É interessante porque mesmo que as pessoas não nos conheçam, mesmo que o ambiente onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, as pessoas possam não nos conhecer, mas o importante é saber que Deus nos conhece. E há uma grande diferença, porque as pessoas, muitas das vezes, elas vão nos conhecer pela aparência. Elas vão olhar para nós e vão até mesmo nos julgar por aquilo que nós estamos vestindo, por aquilo que nós estamos usando, da nossa maneira de falar, pela nossa maneira de andar. Mas eu quero te dizer que Deus, ele te conhece no teu mais íntimo. Ele sabe quando você chora, ele sabe quando você peca, ele sabe quando você não quer vir para a igreja, ele sabe quando você está chateado com a sua esposa, com seu esposo, ele te conhece no teu mais íntimo. Nós lemos no capítulo 43, o capítulo 42, um capítulo antes de Isaías, ele vai descrever na realidade assim, ó: mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão presos em cavernas e escondidos em masmorras. Talvez hoje você possa estar vivendo um momento como esse. Um momento de sentimentos de dor, de escravidão, de opressão, aquele peso. Às vezes, quando nós falamos de opressão, muitas pessoas dão uma conotação mais de possessão do que opressão. Opressão é quando você tem algo de fora, que te comprime, que te esmaga, é um peso sobre as tuas costas, não está dentro, está fora, mas te traz angústia, te traz dor, te traz, você não estar livre, você se sente preso, aprisionado. E talvez você esteja hoje com esse sentimento de dor, de escravidão, de opressão, de esquecimento, saqueado, se sentindo injustiçado, porque ninguém está vendo a sua dor. Se você se sente assim, eu quero lhe dizer algo muito, mas muito, mas muito importante. Assim como Deus não desistiu de Israel, Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Podemos passar por qualquer coisa, mas Deus não desiste de nós. O capítulo 43, o que nós lemos primeiro, o Senhor, ele se apresenta não como um juiz que julga e condena, mas no capítulo 43, Deus, ele se apresenta como um pai redentor. Ele diz: eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Gente, eu fico pensando na grandeza de Deus e na pequenez do homem, no que nós somos tão pequenos, e nós podermos ouvir isso de Deus: eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Eu fico pensando algo, de vez em quando a gente para, digamos assim, viajar um pouco na mente, e eu fico tentando mensurar, não consigo, é lógico que não, mas mensurar o tamanho do universo. E cada vez que você for lá na internet e tente pesquisar um pouquinho o tamanho do universo, eu só chego a uma conclusão muito, muito certeira: nós não somos nada no meio desse universo tão gigante. Mas aí algo vem no meu coração muito mais forte, porque o Deus que nós servimos é o Deus que criou esse universo, do qual nós nos sentimos
tão pequeno. Ele é o Deus criador de tudo e de todas as coisas. Então, quando ele diz, eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, ele está dizendo, olha, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu não quero ficar distante de ti. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero andar contigo por onde você possa andar. Esse é o relacionamento que Deus quer para cada um de nós. Deus está dizendo, eu sei quem você é, eu sei aonde você está, e mesmo que você tenha se afastado, tenha pecado e esteja se escondendo, eu continuo te chamando pelo seu nome. Sabe, não tem como nós nos escondermos de Deus. Se você tiver a curiosidade de ler o Salmo 139, você vai entender a posição do salmista e a posição de Deus, a grandeza de Deus. Mas em Deus, em toda a sua grandeza, por mais que nós venhamos colocar a nossa cama no abismo, no fundo do mar, se esconder em qualquer lugar, Ele mesmo assim está nos vendo. É o que diz o Salmo 139. De Deus, nós não conseguimos esconder nada, nada mesmo. Mas o mesmo Deus que criou o universo com uma palavra, é o mesmo Deus que nos chama pelo nosso nome. Eu não sei se você está conseguindo mensurar isso. O Deus que criou tudo é o Deus que nos conhece pelo nosso próprio nome. Quer ver? Quem aqui conhece o nome de todo mundo que está aqui dentro? Levanta a mão. Eu vou levantar porque eu conheço. Se o pastor não conhece, o negócio está feio, né? Mas eu conheço. Mas olha só como é difícil num local que é pequeno. Nós não conhecemos todo mundo pelo próprio nome. Mas o Deus que nós servimos, que é criador de todo o universo, de tudo que nós conhecemos, Ele nos conhece pelo nosso próprio nome. Isso é relacionamento. Deus, Ele é grandioso o suficiente para sustentar as galáxias todas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. E ao mesmo tempo, Ele é íntimo o bastante para sussurrar o teu nome no meio da tua dor. Ele é suficiente para isso. Deus hoje está olhando para você com um olhar de amor, de graça e de misericórdia. Entenda isso. Deus hoje está olhando para você com um olhar de amor, de graça e de misericórdia. Essa palavra, quando Deus a trouxe no meu coração, eu tenho certeza que é uma palavra de restauração. É uma palavra de valorização, onde Deus está dizendo, olha, eu te amo, eu te conheço, eu não desisti de você, e mesmo você estando errado, mesmo você fazendo o que eu não quero que você faça, mesmo assim, eu te conheço, eu te amo, e eu quero estar perto de você. Deus, Ele te chama pelo nome, primeiramente, para lembrar que você é filho e não escravo. Isaías 43:1 diz, não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Olhe bem essa palavra, Ele está dizendo que o Deus nos ama de uma maneira tão grande que nos resgatou da onde nós estávamos. Então Deus, Ele te chama pelo nome, para lembrar que você é filho e você não é escravo. Sabe, tem uma questão muito importante nisso. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, ouvem palavras maravilhosas, mas vivem uma vida de escravo. Deus não te chamou para você ser escravo. E o escravo aqui, eu quero realmente ampliar a sua mente, o seu entendimento, que o ser escravo aqui não é necessariamente só ser escravo de pessoas.
mas é ser escravo de condições, de sentimentos, de tristeza, de orgulho e de tantos outros sentimentos ruins que muitas das vezes nos oprime e não nos deixa crescer e viver aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele não apenas criou Jacó, Ele fala que formou Israel. Muitas das vezes eu já falei isso aqui. Jacó, ele representa o homem natural. Jacó, ele representa o homem fraco. Jacó, ele representa um homem enganador, que enganava as pessoas, um homem cheio de falhas. Mas quando ele fala de Israel, quando ele mudou o nome de Jacó para Israel, Israel representa um homem transformado, um homem que foi mudado pelo poder de Deus. O resultado da graça e da misericórdia de Deus se chama Israel. E é exatamente isso que Deus tem para cada um de nós. E é exatamente isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Ele quer nos transportar do velho homem, do pecado, da tristeza, do fracasso, do engano, e nos levar para o lugar onde nós realmente somos transformados, resultado da graça e da misericórdia de Deus. Quando Deus te chama pelo nome, Ele não está te chamando pelo que o mundo vê, mas pelo que Ele vê em ti. Olhe bem, João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, eu não entendo pessoas que não vivam isso aqui. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E se nós somos chamados para sermos filhos de Deus, nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós não podemos viver como Jacó, temos que viver como Israel. Nós não podemos viver enganando os outros, nós não podemos viver mentindo, nós não podemos viver roubando, nós não podemos viver fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas quando nós somos chamados para sermos filhos, nós temos que ser como Israel, pela graça e a misericórdia de Deus, porque é isso que Deus tem nos chamado a fazer. O poder de ser filho é um ato de resgate. Tá? O verbo resgatar em hebraico, gaal, é o mesmo usado para aquele parente redentor, remissor. Tá? Aquele que paga, olhe bem, aquele que paga o preço para libertar uma família da escravidão. De vez em quando eu acompanho um missionário que, se eu não me engano, ele vai no Paquistão. E lá no Paquistão, as famílias, elas são realmente escravas nas olarias lá. Eu falei outrora aqui sobre isso. E eles vivem numa miséria tão grande, e eles fabricam tijolos, e eles sempre estão devendo aos donos da olaria, eles são escravos. Nunca conseguem pagar a sua dívida. Aí vamos dar uma pausa aí, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Pensa aí, em quanto tempo você tem de vida, e mais ou menos por alto, não precisa ser no número exato não, quantos pecados você já cometeu? Não precisa ser o número exato, mas mais ou menos. E aí eu te pergunto, você teria condições de pagar o preço de todos os seus erros? Mas Jesus fez isso por nós. Ele nos resgatou. É exatamente isso que diz o verbo resgatar no hebraico. É aquele que paga o preço para libertar uma família da escravidão. Deus em Cristo se fez o nosso Redentor. Ele pagou o preço com o sangue do Cordeiro, e hoje Ele pode declarar com todas as letras: tu és meu. Porque Ele pagou o preço, porque Ele foi crucificado na cruz, o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele te chama hoje para que você possa sair da orfandade espiritual, e eu vou um pouquinho mais além aqui, da orfandade também humana. Sabe, tem muitas pessoas, e eu respeito, entenda bem, a história de cada um aqui. Eu entendo que pessoas e famílias vivem de maneiras diferentes, em condições diferentes. Então tem pessoas que cresceram num lar cristão,
tiveram o ensinamento da palavra do Senhor, por mais que tenham tido adversidades, eles permaneceram em Cristo. Mas eu entendo também que tem pessoas que não tiveram pais, que foram abandonadas, que foram largadas, que foram criadas por outras pessoas, que precisaram de favor dos outros. Eu entendo e respeito isso. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o texto anterior, o texto que nós lemos ali, diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Não somos mais órfãos. E não podemos usar o nosso passado para poder justificar toda e qualquer ação nossa que venha a ser contrária àquilo que os outros querem ou que nós mesmos não queremos. Entenda bem que se você por acaso teve um passado de orfandade, de dificuldade na família mesmo, eu quero te dizer que Deus, Ele é o teu Pai, o verdadeiro Pai, e eu te digo que Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou você sozinho, Ele sempre esteve ao teu lado, e você não precisa se sentir órfão, porque Ele é o teu Pai. Mas também tem uma questão da orfandade espiritual, aonde eu quero te deixar bem claro isso. A orfandade espiritual não quer dizer, não está ligado a pastor, a líder. Orfandade espiritual porque nós somos discípulos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. E eu quero te dizer de que se você se sente às vezes abandonado pelo teu líder, se de repente você se sente até decepcionado pelo teu líder, pelo teu pastor, por quem quer que seja que tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida, Deus, Ele também é o teu Pai espiritual. É Ele que te sustenta. É a Ele que tu tem que dar conta. Os pastores vão dar conta de vocês a Deus, mas você tem que prestar conta a Deus da sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos parar com a questão de ressentimento, de orfandade humana e espiritual, porque você tem um Deus que está contigo, você tem um Deus que te sustenta, você tem um Deus que te fortalece, e não se deixe levar por esse sentimento, em nome de Jesus. Deus, Ele te chama para isso, para viver uma vida livre, uma vida de filho e não uma vida de escravo. Talvez o pecado, ele tenha feito você esquecer quem você é realmente. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus, Ele vem hoje para restaurar a sua identidade em nome de Jesus. Você, entenda bem, não é produto do passado. O pecado que você cometeu não te define. Você é filho de Deus, do Deus Altíssimo, que te chama pelo teu nome, que te conhece na intimidade, sabe? E eu fico pensando que muitas pessoas se deixam levar pelo pecado, pelo erro, e fica aprisionada àquela situação. Entenda isso. 1 João 1,9 diz muito claro. Eu vou começar no 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Então todos pecaram. Mas o 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus te chama pelo nome para te lembrar, existe vitória para cada desafio. Eu não sei se você está passando por algum desafio na sua vida, e os desafios, às vezes, eles parecem intermináveis. Às vezes, nós sentimos que não vamos conseguir vencer. Nos limitamos. E cá entre nós, quero aqui confessar algo. Por um ano, pelo menos, nós temos tentado, eu, pelo menos, tenho tentado, ter um lugar para a igreja. Não comportamos mais no lugar que nós estamos. Ontem, no trabalho das crianças, nós tivemos praticamente quase 100 pessoas aqui. E todo lugar que você ia aqui estava cheio. Lá atrás estava cheio, a quadra estava cheia, esse corredor estava cheio. Nós não comportamos tantas pessoas, e isso porque muitas pessoas da igreja não vieram porque era uma programação de crianças, naturalmente. E fiquem tranquilos com isso.
Mas se todos viessem, nós estaríamos na rua, porque não caberíamos aqui dentro, não caberíamos. E isso tem me desafiado muito. Eu tenho orado, esses dias eu cheguei lá na Dona Rosane, ali com o Felipe, eles deram a sorte de estarem de frente à oficina em que meu carro estava sendo consertado, e aí eu sempre ia lá catar um café e ia na oficina para encher a paciência deles, para eles me liberarem o carro. E o engenheiro que nós contratamos tinha me mandado uma opção de construção, e eu passei lá, a Dona Rosane estava, ela tem nos acompanhado, ela tem arquitetura, se eu não me engano, né, Felipe? E a gente sempre tem pedido ajuda ali, sempre estamos juntos, só para ter clareza. E eu falei, aí a Dona Rosane, eu mandei a prancha que o engenheiro fez, eu mandei no WhatsApp para a Dona Rosane, e a gente estava ali, o Felipe junto, e a gente estava tentando rascunhar em uma folha lá de papel algumas opções que poderia ser para nos adequar à realidade do tamanho da propriedade que nós estamos, com as exigências da Prefeitura de Curitiba, e rascunhamos ali umas 3 ou 4 folhas, ali virando os lados, e depois eu falei assim, olha, Dona Rosane, está aí, cansei, não aguento mais. Falei, se a senhora tiver uma ideia, me avisa, por favor, porque eu já estou esgotado. Realmente, há 1 ano que nós estamos lutando, e eu sonho com isso, eu sonho em ter um espaço melhor para as nossas crianças. Está aí a professora de criança, a líder de criança, que fala, pastor, precisamos de mais salas para as crianças. Eu falo, Senhor, eu sei que nós precisamos, mas eu não sei para onde nós vamos. Eu não tenho opção de ir para lugar nenhum, eu não tenho. Ao redor, eu já pesquisei, já vi, já rodei. Eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Então, eu cheguei num estágio, nessa questão de desânimo, sinceridade. Eu falei, Senhor, eu não sei mais para onde ir. Eu não sei mais o que fazer. Sabe, e às vezes acontece isso nas nossas vidas, seja na profissão, seja no trabalho. E quando eu me deparei com essa palavra de Deus, que Deus falando assim, olha, eu te chamei pelo teu nome, eu te conheço no seu íntimo, eu estou contigo aonde quer que você possa estar. Eu falei, Senhor, ok, mas mesmo assim ainda não vejo. Mas eu tenho certeza que Ele vai trazer clareza, Ele vai dar. Eu tenho certeza que Deus vai usar alguém daqui de dentro ou de fora e vai trazer a solução que nós precisamos. Amém. Eu tenho certeza disso. Então, Deus, Ele nos chama pelo nome para nos lembrar que existe vitória para cada desafio. E eu quero declarar aqui que, em nome de Jesus, esse desafio que nós estamos vivendo do lugar, Deus vai trazer clareza, Deus vai mostrar, e Ele vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Olha o que diz Isaías 43, o versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Sabe, esse é um texto que arde muito dentro do meu coração, principalmente às vezes quando eu estou desanimado, porque dentro desses textos eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, de que Ele vai estar comigo aonde quer que eu esteja, por onde quer que eu possa andar, Ele vai estar comigo nessas situações. E eu fico pensando de que esse texto, olhe bem o que o texto diz. Ele diz quando passares, ok? Ele não diz assim, se você passar. Tem diferença? O se talvez tenha, talvez. O quando é cedo ou tarde, você vai passar. Entenda isso, sabe? Eu vou ser sincero. Eu respeito isso nas pessoas, mas eu não vivo isso na minha vida, sabe? Foi o exemplo que a pastora Keila deu, o dia está aqui, o irmão Adriano, que depois de uns 2 dias trabalhando junto comigo aqui durante a semana, nós colocamos a lona no lugar, não foi, Adriano? Colocamos. Eu estava alegre, eu estava feliz, sabe? Estava aquele tempo friozinho, as crianças podiam ficar ali embaixo, brincar, e estavam protegidas do sereno, tudo que um pastor quer, tudo que um pai quer.
E em menos de uma semana, no domingo, glória a Deus, porque foi depois do culto, onde não tinha ninguém, veio um vento e levou tudo para o chão. Sabe, eu parei aqui, eu cheguei aqui na igreja segunda-feira pela manhã, eu olhei, eu poderia dizer, ó vida, ó azar, Deus não ama, Deus não me ama, ai, que é isso, eu sou um pobre coitado. Eu nunca me considerei um pobre coitado na minha vida e nunca vou me considerar um pobre coitado, sabe por quê? Sou filho do Deus Altíssimo. Esse texto diz que um dia, cedo ou tarde, nós, quando? Vamos passar por dificuldades. Mas o texto diz quando nós vamos passar por dificuldades, mas ele também diz o quê? Estarei contigo, gente. Aí eu fico pensando, pessoas que se deixam levar por problemas, pessoas que se deixam, se prostram por dificuldades. Gente, eu estou sendo sincero, eu estou triste por não ter a solução. Mas pode ter certeza que de um dia para o outro Deus vai mudar e a gente vai pegar uma marreta e a gente vai quebrar e a gente vai construir. E eu sei que Deus vai mudar. Mas eu não me entrego. Eu não me entrego. Sabe? Então, se você de repente tem esse perfil na sua vida, de ó vida, ó azar, eu vou te dizer, irmãos, a palavra de Deus é muito simples. Me vem um texto à mente, mas ouça esse texto com o Espírito Santo falando no teu coração, não como o pastor. Sabe? Às vezes, quando vem desânimo, a Bíblia ela é muito certa quando ela fala assim, ó, vai ter com a formiga, quem completa? Ó preguiçoso. Sabe? Às vezes a gente usa a desculpa do nada está dando certo, tudo está dando errado, e não sai de casa, e não sei. A Bíblia ela é forte. E Deus fala assim, rapaz, se você se levantar, eu sou contigo. Agora na cama eu não sou não, porque eu não sou Deus de ficar mole do outro lado, não. Eu sou um Deus que guerreia, eu sou um Deus que grita, sou um Deus que anda, eu sou um Deus que faz. Agora, poxa, como é que um Deus tão poderoso vai ficar do lado de um daquele que está moribundo, se achando não posso falar isso. Se achando um nada, e é filho do Deus Todo-Poderoso? Tem alguma coisa errada. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. E hoje Ele está falando que está conosco, aonde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Então, é quando e não o se. Então, todos nós passaremos. Tá? Isso quer dizer que as provações, elas são certas. Mas também, assim como as provações são certas, certo é a presença de Deus conosco no meio da provação. Então não desanime, muda agora, hoje, a sua mente pelo Espírito Santo e pela palavra, e se levante e fala, Deus, não estou vendo solução. Deus mostra, assim como eu estou falando aqui da construção da igreja, eu estou falando, Deus mostra, eu não estou vendo, as minhas forças cansaram, assim, diminuíram, por causa de eu não ter opção. Hoje eu não tenho opção, eu não vejo opção hoje, mas eu sei que amanhã Deus pode me dar uma opção. Eu sei que amanhã Deus pode usar alguém e levantar, pastor, o senhor já pensou nisso? E eu vou te dizer, a opção talvez de Deus possa estar na minha frente e eu não estou enxergando. Do lado direito, do lado esquerdo, e eu não estou enxergando. Né? E Deus pode fazer isso em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa entender que o Deus que você serve, Ele é um Deus que guerreia, Ele é um Deus que vai contigo. Mas Ele não é um Deus que fica parado quando você para. Ele anda, Ele vai à frente. E Ele é um Deus que anda pelo desafio, em nome de Jesus. Deus, Ele não promete, olhe bem, ausência de fogo, mas Ele promete o quê? Proteção no fogo. Deus não promete ausência de águas, o texto que nós lemos lá anterior, mas livramento nas águas. Ele foi com Israel quando o mar se abriu. Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 jovens ali. E junto estava o 4º homem que apareceu dentro deles. O próprio rei olhou e falou assim, não lançamos 3, mas eu vejo. E o 4º tem um semblante de quem? Dos filhos dos deuses. Ele mesmo identificou que não era humano que estava lá, e Deus estava lá, com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Ele estará contigo também, quando a dor parecer insuportável. Deus está contigo.
Entenda isso, a palavra de Deus diz que não há aprovação que venha sobre nós, que nós não possamos o quê? Suportá-la. Sabe? Se você não está suportando, você não está pedindo ajuda ao Deus que você serve. Porque Ele te sustenta em toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Sabe, em Êxodo 37, esse texto não está aí, Deus diz assim a Moisés: tenho me agradado de ti, e te conheço pelo teu nome. Aí Moisés se aproveitou, que eu digo no bom sentido, dessa situação, e Moisés então ele pede algo a Deus. É como se Moisés pensasse assim: cara, Deus, eu sou íntimo com Deus, Deus me ouve, Deus conversa comigo, e eu tenho uma curiosidade, eu já pedi umas coisas a Deus, Deus ainda não me deu, mas eu estou esperando que Ele dê, coisas assim, espirituais que eu estou falando, não humana, não física aqui, né? E eu tenho certeza que um dia Ele vai me mostrar, nem o dia que Ele me arrebatar, pelo menos eu vou ver depois, mas eu vou, tá? E então, aí Moisés, ele se aproveitou da intimidade que ele tinha com Deus e pede assim: Deus, mostra-me a tua glória, sabe? Aí, Deus responde para ele assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti. A glória de Deus é a manifestação da sua bondade no meio da tribulação. Está atribulado, está passando por problema, por dificuldade, a bondade de Deus, ela vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Não se desespere, não se entregue, porque Deus, Ele vai manifestar a sua bondade para com a tua vida, para com a minha vida, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, em nome de Jesus. Tá? Você pode estar enfrentando aí um tempo difícil, mas o mesmo Deus que te chama pelo teu nome está contigo no meio dessa tribulação. Ele não te abandonou, Ele te sustenta. E quando você sair dessa situação, quando você sair, né, vamos usar o termo aí que muitos usam, que nós usamos, quando você sair dessa prova, ok? Você será mais forte, você será cheio de fé, você verá e será cheio do milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus te chama pelo nome para te ensinar a discernir o novo de Deus para a sua vida. Olhe bem o que diz o texto: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que faço uma coisa nova, agora está surgindo, vocês não percebem? Olhe bem, esse texto aqui, ele fala da novidade de Deus para as nossas vidas. Ele fala de que Deus, Ele é um Deus de novidade. Mas muitas das vezes nós somos um filho que gosta de viver do passado. Um filho que não gosta de novidade. Um filho que se sente incomodado quando as coisas saem do controle, em que não tem o domínio sobre as coisas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é um Deus que traz coisas novas, e Ele te chama a viver a novidade dEle sobre a sua vida, tá? Ele não apenas nos consola, Ele nos chama para movimentar-se, andar, conquistar, crescer. O problema é que muitos não querem viver, ou querem até viver o novo de Deus, mas permanece preso aonde? No que é velho, no passado. Entenda bem, experiências do passado, elas servem, nós temos que guardá-las, mas elas não podem dirigir as nossas vidas, porque estão no passado, as coisas mudaram. Hoje vivemos um outro tempo, mas o Deus é o mesmo. E Ele se renova. A palavra de Deus diz que ela se renova o quê? A cada dia. A palavra se renova, mas nós não queremos nos renovar. Nós queremos estar bitolados somente daquilo que nós vivemos no passado. Deus é um Deus de novidade. Ele está falando para a tua vida hoje: olha, você quer viver, você quer experimentar o que é bom, o que eu tenho para você, então você vai ter que viver a minha novidade na sua vida. Então seja realmente desafiado por Deus a sair do comodismo, a sair do lugar de segurança que você está,
para você viver a novidade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza de que tanto aí o Rogério como a Aline são os mais novos que vieram de fora, que eu estou falando, né? Que vieram de longe aí, lá do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eles estão vivendo novidade, porque só o frio já foi algo novo na vida deles. Só o apartamento mofado por causa do frio, eu creio que o Rogério já limpou umas 5 vezes aquele apartamento lá. Então são coisas novas. Aí se ele chegar e falar assim, não quero mais viver isso, ele perde o que Deus tem para a vida dele. A novidade de Deus, ela é desafiadora. Você quer crescer? Então aceite o desafio de Deus para a sua vida. Lembre bem, quando passares, ele não diz se você passar. A novidade de Deus vai te levar a lugares que você nunca esteve, nunca andou. Mas isso também significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rotina, mudança de hábitos, porque é tudo novo. É o que Deus quer trazer para nós. Sabe? Deus quer abrir caminho no deserto, rio, no ermo, mas Ele pergunta, você não percebe ou não está percebendo? Então vai. Ou seja, vocês estão atentos ao que eu estou fazendo? Sabe, isso é muito importante. Eu me preocupo com isso, com Deus. Eu fico pensando e orando a Deus, Deus, para onde o Senhor está movendo as coisas? Para onde o Senhor está movendo? Como aqui na questão da própria construção. A nossa opção como igreja aqui é, ou Deus nos dá graça para construirmos aqui, ou Deus nos leva para um outro lugar, ou Deus arruma outro espaço maior para nós. São as opções que vêm à minha mente, mas eu tenho que estar aberto às opções de Deus para minha vida. Sabe? Só que muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Deus. A voz da preocupação, a voz do desespero, a voz do sofrimento, a voz de muitas outras coisas estão tampando os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para você. E, biblicamente falando sobre isso, nós lembramos aqui do profeta Samuel, quando era menino, estava ali junto com Eli no templo, na casa de Deus, e o Senhor foi de madrugada ali e chamou Samuel, e Samuel pensou que era o sacerdote Eli. Por 3 vezes, Deus chamou a Samuel, e Samuel pensou que era o profeta. Sabe, às vezes nós estamos assim, estamos dispersos em ouvir a voz de Deus, porque outras vozes estão falando mais alto dentro de nós. Sabe, cala a voz do medo da sua vida hoje em nome de Jesus. Cala a voz da insegurança na sua vida hoje em nome de Jesus. Cala a voz da incerteza da sua vida hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Deus que criou todo o universo nos chama pelo nome. Ele quer andar conosco aonde quer que nós estejamos. Esse é o Deus que nós servimos. E aí Eli então direcionou Samuel e falou, quando você ouvir de novo, você fala a Deus que eu estou ouvindo. Que hoje você possa sair daqui falando, Deus fala, eu preciso ouvir a tua voz. E Ele vai continuar te chamando, porque Ele é um Deus que quer ter intimidade contigo. Talvez Deus já esteja fazendo algo novo na sua vida, mas você ainda está preso às velhas dores, aos velhos padrões, aos velhos medos, e não está percebendo aquilo que Deus começa a movimentar do seu próprio lado. Sabe, às vezes é um vizinho falando algo de Deus e você não está percebendo. Às vezes ontem mesmo tinha pessoas aqui, e eu virei para um e falei assim, olha, na realidade ele é até o sobrinho do dono do terreno aqui, é o pastor Leandro, e ele trouxe o filho dele aqui, eles moram aqui perto, ele trouxe os filhos deles aqui para estar brincando conosco, e eu falei, ô Leandro, rapaz, eu não sei mais o que fazer, falei para ele, queremos construir aqui, mas a prefeitura ela exige muito, e está difícil, mas também procurei algum outro lugar próximo, não consegui achar nada. Eu falei, se você tiver alguma oportunidade por aí, ele é bem
interativo, ele tem muitas conexões. E eu falei, avisa a gente. Ele falou, pastor, fique tranquilo, se eu souber de alguma coisa, eu vou te falar. Eu estou deixando portas abertas para o novo de Deus. Eu não sei se o novo de Deus vai ficarmos aqui ou ir para outro lugar, mas eu tenho que ter o meu coração disponível ao novo de Deus, em nome de Jesus. O novo de Deus não é, entenda isso, um evento. Ele é um processo de obediência. O novo de Deus, ele não é um evento, ele é um processo de obediência nas nossas vidas. Espera aí que agora eu mexi aqui. Eu já vou terminar. Eu sabia que ia ser grande essa ministração de hoje, mas eu falei assim, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu sei que o Felipe depois vai lá cronometrar e vai falar, olha, fulano foi isso, cicrano foi aquilo, o pastor foi tanto tempo. Eu falei, eu sou pastor, eu posso. Eu brincando, ele sabe disso, né? Então precisamos entender que o novo de Deus, ele não é um evento, ele é um processo de obediência. Se você não obedecer aquilo que Deus coloca diante da sua vida, você vai perder a novidade de Deus para a sua vida. O último tópico, Deus te chama pelo nome para te dar um novo começo. Olhe bem, Isaías 43, versículo 25. Sou eu mesmo aquele que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados já não me lembro mais. Sabe, muitas das vezes nós ficamos presos a isso, ao pecado, às nossas transgressões, e Deus, ele fala que nós não podemos mais ficar presos a isso, porque a novidade dele para a nossa vida é uma novidade que ele não se lembra mais dos nossos pecados, dos nossos erros. Deus, ele nos chama para viver a graça dele na nossa vida. E é algo que eu já preguei outrora aqui e eu quero ressaltar novamente. Nós somos muito bons com a nossa justiça própria. Nós somos muito bons para condenarmos os outros. Nós somos muito bons para acharmos erros na vida dos outros. Somos péssimos para ver os nossos próprios erros. Não olhamos para dentro de nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós somos melhores amigos, nós somos melhores irmãos. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, com a mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Então, às vezes, quando nós escalamos a nossa justiça própria, nós condenamos os outros. E esquecemos que, desse mesmo jeito, nós também passaremos por isso, porque é o que a palavra de Deus nos fala. Deixa eu adiantar aqui. Isaías, ao ver a glória de Deus, ele gritou, ai de mim, estou perdido. Mas o anjo tocou os seus lábios e disse, tua culpa foi removida, teu pecado foi perdoado. Que possamos entender isso. Eu não sei se você ainda não entendeu o que Deus está querendo fazer hoje na sua vida. Ele está querendo fazer hoje um novo caminho para a sua vida. Pessoas que aqui estavam sofrendo, estavam aprisionadas a erros, a pecados, a passado, e Ele está falando hoje, eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero que você esteja leve, eu quero que você esteja feliz, porque eu sou contigo, eu quero te tirar dessa situação. É o que Deus está nos falando hoje, e eu não sei se você está entendendo. Então Isaías veio a voz, a quem enviarei? Ouviu a voz, e Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, é algo tremendo de Deus isso aqui. Esse aqui é o chamado do profeta Isaías. Isaías viveu por um bom tempo na terra, não foi? Mas você sabe qual foi o fim dele? Sabe como Isaías morreu? Alguém sabe? Sabe antes, lembra? Não? Lembra, Renê? Cerrado ao meio. Exatamente. Aí eu procuro os meus teólogos aqui, né? Para confirmar, para ver que eu estou errado, estou me esquecendo. Ele, aqui, novo, estava ouvindo o chamado de Deus.
viveu por vários reinados, profetizando, trazendo a palavra, e o fim dele, eu vou dizer assim, não foi cerrado ao meio, mas foi a glória de Deus manifesta. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Sabe, nós amamos muito o nosso carro, nós amamos muito a nossa casa, nós amamos muito tantas coisas, que nós não levaremos para o céu. Eu espero que você vá para o céu, em nome de Jesus, eu vou. Nós não levaremos. Então não ame a sua vida, entregue ela para o reino, entregue ela para o Senhor Jesus Cristo. O perdão de Deus não é apenas um esquecimento, é uma restauração. Sabe, quando Deus diz assim, olha, do teu pecado não me lembrarei mais, Ele não está falando assim, olha, acabou, está certo, vamos passar uma borracha. Ele está falando assim, eu restauro o seu emocional, eu restauro o seu espiritual, eu restauro a sua vida. É restauração, não esquecimento. Nós queremos isso aqui, ó, esquecimento pela vergonha, porque nós erramos, porque tratamos os outros mal, porque pensamos, fizemos juízos, como é que se diz? Juízo de pensamento, como é que se fala? Isso, né? Fizemos dos outros, e nós queremos que isso seja esquecido. Deus não fala por esquecimento, de que você vai esquecer, mas Ele fala por restauração, porque o pecado ele não se lembra, a partir do momento que ele é confessado, arrependido, aí sim ele é jogado no mar do esquecimento. Mas nós precisamos confessar, e Ele nos restaura em nome de Jesus. Deus hoje Ele quer apagar a sua culpa antiga, cicatrizes feridas, te dá um novo recomeço. Você não vai precisar mais viver com o peso do passado. Entenda isso hoje, irmãos, em nome de Jesus. Se há um peso na sua vida, hoje Deus quer tirar ele. Você não vai precisar mais fugir, sabe? E eu sei que às vezes tem pessoas na igreja que fogem até de um irmão e de outro, e às vezes não vêm, por causa do pecado, por causa do erro, por causa da conduta. Mas hoje Deus está falando, eu quero renovar, restaurar, te dar uma nova oportunidade, eu quero te dar um reset, você vai começar de novo, mas na minha presença, naquilo que eu tenho para você. Há um novo caminho de Deus para a sua vida. Há um novo caminho de Deus para a sua vida. E eu vou encerrar com uma palavra muito interessante. Maria Madalena, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Disse Jesus, Maria. Quem lembra exatamente qual episódio é esse aqui? De cabeça, assim, por alto? Hã? A ressurreição de Jesus. Maria estava triste. O seu mestre havia sido crucificado. E ela estava lá no túmulo, chorando. E de repente ela ouve a voz de quem? Sabe, mas todo o seu sentimento de tristeza estava impedindo ela de reconhecer o seu mestre. Tem algumas coisas na nossa vida que nos impede de ouvir a voz de Deus. Ela estava ali, diante de um túmulo vazio, chorando. Ela viu Jesus, mas não o reconheceu. Até quando ela ouviu o seu nome. Quando Jesus lhe disse, Maria, e ela exclamou o quê? Rabone, ou seja, mestre. Aí ela ouviu, quando Jesus falou Maria, ela entendeu que não era uma voz de um jardineiro, que não era uma voz de um guarda, que não era uma voz de um transeunte ou de alguma pessoa que estava passando ali, mas ela entendeu que era a voz
do Mestre. Bastou uma palavra para o desespero virar esperança. Uma palavra do Mestre, de Jesus. Bastou um som do seu nome, Maria, para ela reconhecer que era o Senhor que havia ressuscitado. O mesmo vai acontecer conosco quando nós ouvirmos a voz clara do Senhor Jesus, de Deus a falar conosco. A fé vai reviver, a esperança vai renascer, a vida vai voltar para o seu devido lugar. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé. E eu quero orar contigo nesta noite. Eu sei que hoje eu me excedi um pouquinho no tempo. E eu sabia que isso iria acontecer. Mas Deus não falou para eu parar não. Então se Ele não falou, eu vou continuar. Deus te chama pelo nome para te lembrar o quê? Quem você é. Você é o quê? Filho. Entenda isso hoje. Você é filho, não é escravo. Entenda isso. Deus hoje está te dando uma oportunidade de renovo, de um novo começo, ou um novo recomeço. Então Deus, Ele nos lembra que nós somos filhos e não escravos. Deus te chama pelo nome hoje para garantir o quê? A sua vitória no meio da tempestade, no meio da aflição, no meio da escassez, no deserto, dentro da fornalha, aonde quer que você possa entender que você está, Deus é contigo para te dar a vitória. Deus te chama pelo teu nome para revelar algo novo surgindo. Deus te chama para andar em novidade de vida. Ele quer trazer algo novo. Não se prenda ao passado, não se prenda ao seu erro, não se prenda à condenação das pessoas sobre a sua vida, mas dê ouvido ao novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te chama pelo nome para conceder perdão e recomeço. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de recomeço. Hoje Ele ainda está dizendo: eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Talvez você esteja se sentindo esquecido pelas pessoas. E eu quero declarar isso aqui, gente, de coração. Olha, eu não sou um pastor que fico mandando muita mensagem de WhatsApp. Se você me mandou uma mensagem, às vezes eu vou ler depois, porque ou eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas. Não é porque é você. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quer ver? Vou mais a fundo. Felipe é presbítero da igreja. Eu leio a tua mensagem instantaneamente? Jesué é pastor da igreja. Eu leio as mensagens instantaneamente? Eu só estou demonstrando isso para falar que é com todo mundo. Então não é porque eu te acho feio, bonito. Não é. Eu tenho esse jeito. Eu busco melhorar, mas ainda não melhorei. Mas Deus, Ele é bom. Se você crê, eu também creio que Ele pode me mudar. Sabe, mas talvez você se sinta esquecido até pelo pastor. Final de culto, dia de domingo aqui, eu quero tentar falar com todo mundo e eu às vezes não consigo. Às vezes eu passo do lado da pessoa e não falei porque eu estou com uma coisa na minha mente. E às vezes eu não consigo. Se isso acontecer, me perdoe. Eu não faço por mal. Acontece. Não seja uma pessoa que vai ficar dodói com isso. Vamos crescer em Cristo, amadurecer e entender que isso pode acontecer, tá? Então, se você se sente perdido, esquecido, longe de ouvir a voz de Deus, hoje o Senhor está sussurrando o teu nome mais uma vez.
eu não me esqueci de você. Se passares pelas águas, eu contigo passareis. Se andares pelo fogo, eu também vou andar contigo. É a palavra de Deus hoje. Deus, Ele te chama para voltar, para recomeçar, para se render ao amor que nunca desistiu de você. Sabe, hoje nós estamos como Samuel. Se você ouvir a voz de Deus chamando Samuel, Keila, Ian, Fabrício, ouça e fala: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer falar. Ele vai trazer coisas novas para a sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração. É uma oração de entrega, é uma oração de reconhecimento de erros e é uma oração de recomeço. A palavra de Deus é essa para nós hoje. Deus te conhece pelo nome e Ele quer hoje te dar uma oportunidade de restauração, de um novo começo ou recomeço. Ele te ama de uma maneira tão grande, que no meio desse universo tão gigante, Ele fala o seu nome hoje. Eu te chamei pelo teu nome. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta noite, mediante, ó Pai, a Tua palavra ministrada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra hoje é uma palavra de confessar erro, confessar pecados, ó Pai, e de ser restaurado. Não é o esquecimento, mas uma restauração de todas as coisas. Senhor, restaura os relacionamentos quebrados nesta noite, em nome de Jesus. Pai, que possamos abrir mão da nossa justiça própria, da nossa condenação, do nosso julgamento, para ouvir a Tua voz a respeito desses assuntos, ó Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor entregou o Seu Filho em nosso lugar, morreu por nós, verteu o Seu sangue na cruz, nos purificando de todo pecado. Senhor, que possamos confessar hoje a Ti e que possamos ser restaurados, que possamos ter essa oportunidade aceita de um novo recomeço, sem julgamento, sem, ó Deus, opressão, sem, ó Pai, o pecado, mas um recomeço leve na Tua presença, ouvindo a Tua voz, sendo guiado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, faz nova todas as coisas diante de nós. Relacionamentos curados, eu profetizo hoje, em nome de Jesus. Todo espírito maligno de contenda, todo espírito maligno de dissensão, todo espírito maligno, ó Pai, de divórcio, de separação, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, repreenda esses espíritos dentro da Tua casa, da família Vida Abundante e dentro da família de cada um aqui, em nome de Jesus. Novos começos e recomeços, ó Pai, no casamento, na família, na vida abundante, nessa família que o Senhor tem por grande e infinita misericórdia nos dado, ó Pai. Uma família tão bonita, de pessoas bonitas, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, uma família Vida Abundante alegre. Tira toda a tristeza, Senhor, tira todo o peso. Oh Deus, em nome de Jesus, trabalha, Espírito Santo, em cada coração agora. Começa a mover, ó Pai. Senhor, tira, ó Deus, o sentimento de pequenez. Pessoas aqui se sentindo um nada.
Deus está te dizendo: você é filho, é filha, é amado. Eu te amo, eu te gerei, eu nunca vou te abandonar. Oh, Espírito Santo trabalha, Senhor. Senhor, tira o sentimento de tristeza, traz alegria, ó Pai. Senhor, traz estabilidade na instabilidade que alguns aqui estão. A tua palavra diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e volta. Senhor, tira toda a dúvida. Coloca a fé, aumenta a fé em Ti, Pai. Oh Deus, o quanto precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Deus, cura agora cada um nesta noite, de tudo, ó Pai, do que está, ó Deus, ali na garganta ainda entalado, que no popular não desce, ficou preso. Pai, eu me lembro da Tua palavra, como quando trouxeram aquela mulher adúltera para ser apedrejada. Eles estavam certos, ó Pai, pois era a lei. Mas o Senhor usou uma palavra lá naquele dia e está usando ela hoje aqui para cada um de nós. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pai, que todos que aqui estão nos ouvindo, possa nos perdoar hoje como pastores, se alguma coisa nós fizemos que eles se sentiram prejudicados, que eles se sentiram ofendidos, que eles se sentiram tristes e outras situações mais, ó Pai. Que possam nos perdoar. Somos homens, somos falhos, mas servimos a Ti, que és perfeito, ó Pai. Nós também perdoamos, ó Pai, a todos que nós possamos por acaso achar do mesmo jeito que nos entristeceram, que trouxeram divergência, que aconteceu qualquer coisa desse tipo, ó Pai. Nós perdoamos a todos no poder do nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma igreja unida, uma família unida, uma família que ama um ao outro, uma família madura, que sabe superar, ó Deus, as fraquezas dos outros, ó Deus, para que também os outros possam superar e perdoar as nossas fraquezas, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te sou tão grato, ó Pai, por esse tempo que o Senhor preparou para nós hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.